Pela manhã nós tivemos o estudo e o nosso tema é como receber uma bênção. Como receber uma bênção de Deus. Porque constantemente nós estamos necessitando de Deus. Não é verdade? Quantos são necessitados de Deus? Amém? Constantemente nós estamos necessitando de Deus e é bom para que a gente sempre esteja aos pés do Senhor. Amém? E Deus sempre tem aquilo que nós necessitamos. E tem de sobra até. Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Nós vimos no estudo da manhã que às vezes pode acontecer de que nós sejamos o empecilho de receber essa bênção. Às vezes estamos passando por problemas, por dificuldades, e a primeira coisa que devemos fazer é uma autoanálise para ver se a gente está fazendo aquilo que o Senhor nos mandou. Nós lemos isso em Êxodo, mostrando que o povo disse, nós faremos tudo que o Senhor falou. E aí Deus disse, se fizerem isso, se ouvirem diligentemente a minha palavra e guardar ela, obedecer, será um povo peculiar, especial para mim. Amém? Então também vimos que a parte do sacrifício que nós devemos fazer em nosso próprio corpo. Como disse ali em Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Então esse sacrifício é a força que a gente coloca para obedecer a palavra que a gente escuta. Então a gente ouve a palavra e aplica na nossa vida, vencendo principalmente o nosso próprio eu, nosso próprio ego. Então esse é um sacrifício, um culto racional. Está dizendo ali que é um culto racional, um culto que você pensa e faz aquilo ali. Muitas coisas nós fazemos por inspiração divina, mas tem coisa que é um culto racional, que a gente sabe que é certo e deve fazer aquilo, se esforçar e lutar contra o nosso corpo e o nosso desejo para fazer aquilo corretamente e ser esse povo especial, peculiar na presença de Deus. E que Deus sempre está desejando nos abençoar. Mas também nós vimos que às vezes passamos problemas e é uma provação. E a maneira fácil de identificar se é algum problema na nossa vida ou se é uma provação é simplesmente a nossa atitude. Nós vimos que quando é algum problema na nossa vida, a nossa tendência é resmungar, murmurar e reclamar de Deus. É porque tem algum problema em nós. Então a gente deve fazer essa autoanálise e corrigir nossa vida com a palavra. Mas quando é uma provação, a gente está passando ali, sofre tudo aquilo ali, mas a gente está cantando louvores a Deus mesmo assim. No meio da provação a gente está cantando. Isso mostra que Deus está aperfeiçoando o seu caráter, aperfeiçoando sua paciência, está aperfeiçoando tudo em você porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Então a gente tem que identificar isso. Mas de qualquer maneira, Deus nos dá a coisa correta a se fazer. Amém, irmãos? Então, nós falamos também sobre a fé que Deus tem para nós, os gentios, e eu quero continuar nessa noite, para nós fecharmos um pouco esse quadro, que a gente mostra que como receber uma bênção através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler aqui para que os irmãos possam se sentar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós temos lido a Tua Palavra Santa e cremos que todas estas palavras são verdadeiras, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar mais uma vez nesta noite, que possamos, ó Deus, deixar que o Teu Espírito Santo
limpe nossos corações e habite nele, Pai, para que possamos penetrar as profundezas da Tua palavra, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Abençoa cada um nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, para a Tua glória. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos? Então, é necessário fé para receber algo de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que nós temos para nós hoje, porque sempre, irmãos, é necessário a gente reconhecer o tipo de obra ou tipo de unção que Deus está dando para aquele momento. Se a gente não trabalhar naquele tipo, nós poderíamos conseguir alguma coisa, mas não vai ser em plenitude ou totalmente aquilo que Deus está dando. Um exemplo para que nós possamos entender. Cada era, nós já estudamos isso no selo, que Deus tinha um tipo de unção para o povo. Quando vinha um cavaleiro branco, Deus deu a unção de leão. Quando veio um cavaleiro vermelho, Deus deu a unção do boi. O preto deu a unção do homem, que usava inteligência. Hoje o cavalo amarelo, Deus dá a unção da águia, que é a unção profética para conhecer a palavra e vencer. Então, o tipo de unção, o tipo de coisa que Deus está fazendo naquele momento, é o que a gente deve buscar para termos um pleno sucesso diante de Deus. Então, a fé que Deus coloca para nós, os gentios, e principalmente nesse tempo nosso agora, é a fé que Ele prometeu em Sua palavra. O profeta nos ensina, nessa mensagem do Código, mostrando que, para os judeus e os samaritanos, precisava de alguma obra humana para eles ter fé. Até para a cura. Muitos deles só recebiam aquilo ali se fosse e colocasse as mãos. Veja a filha de Jairo, o profeta mostra. Vá lá, mestre, coloque as mãos em cima dela e ore, ela vai ser curada. Aquela mulher que no seu coração a fé dela funcionaria se ela fosse e tocasse lá em Jesus Cristo. Era a maneira que ela determinou, a fé que ela tinha, ela confiava naquilo e ela foi e tocou e Deus abençoou. Outros tem que tomar um copo de água, outros tem que levar uma parte, um lenço ou uma camisa. Tudo isso está bem perfeito. Tudo isso funciona na parte de Deus, mas o que Deus realmente está querendo, irmãos, é que a gente atinja um nível de fé maior para receber de Deus, assim como recebeu os gentios naquele tempo de Jesus. Porque nós somos o povo gentil. E o tipo de fé que deve estar em nós não é esse tipo de fé que precisa de algo natural ou alguma obra ser feita para que aquilo aconteça. Porque dois exemplos que foi dado, foi ali o centurião. Ou aquele homem que estava com o seu soldado enfermo, e quando foram a Jesus, ele disse, não precisa que você vá lá na minha casa, eu não sou nem digno que você entre debaixo do telhado da minha casa. Nem precisa mandar um lenço seu, ou um copo de água orado. Ele disse, basta que você fale a palavra, e meu servo será curado lá. Vê a fé que estava no coração desse homem. Ele acreditava plenamente que a palavra falada, saída da boca de Jesus, faria a obra necessária que ele precisava, ou daria a cura para o seu soldado. Já para receber o Espírito Santo, lá na casa de Cornélio, quando era com os judeus, tinha que chamar até Pedro. Chama Pedro para vir e colocar a mão sobre fulano, a mão sobre ciclano, orar para eles receberem o Espírito Santo, porque era o tipo de fé que eles tinham. Mas quando Pedro foi à casa de Cornélio, diz a Bíblia que mesmo ele ainda falando aquelas palavras, eles já tiveram fé para receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo caiu neles, sem precisar colocar nem a mão sobre eles. Entendem isso, irmãos? Então, para que a gente receba uma bênção, temos que ter fé. E a fé que Deus quer de nós neste dia é essa fé na palavra falada. Por isso que nós tocamos sobre o assunto da terceira puxada do ministério do irmão Branham. Que foi um dom especial que Deus deu ao profeta e que
culminaria o seu trabalho sobre a terra. Então, quando o profeta estava aqui na terra, que precisava convocar as sementes de Deus para perto de Deus, para receber de Deus essa bênção especial, Deus, primeiramente, a condição que o mundo estava, era essa condição semelhante aos judeus, que tinha que ser obra, tinha que ver algo natural. Então Deus deu ao irmão Branham as duas puxadas. Puxada significa chamar a atenção. Quantos sabem disso? Que puxada, ou etapa do ministério do irmão Branham, era chamar a atenção do povo, chamar a atenção do eleito. Então na primeira puxada chamou a atenção de muitas pessoas, milhares de pessoas no mundo. Milhares de religiosos, milhares de crentes, de cristãos. E ali ele pegava na mão daquela pessoa, Deus deu esse dom a ele. Ele tinha aquele dom e quando pegava na mão daquela pessoa, um tipo de vibração aparecia em sua mão, apareciam umas manchas, e ele poderia, através do padrão daquelas manchas, dizer, você está com tal doença, assim, assim, o seu problema é esse. Então, no que ele falava para aquela pessoa, o tal problema, isso gerava uma fé naquela pessoa para receber a bênção de Deus. Amém? Entendem isso? Irmão Branham disse, esse dom não te cura. Nenhum homem pode fazer nada por você. Porque Jesus já fez tudo por você lá na cruz. Agora, é necessário que você creia. Então, a única coisa que eu posso fazer é fazer com que você creia. E se eu fizer com que você creia, a sua fé em Deus vai trazer a bênção que você precisa. Seja cura, alguma necessidade ou qualquer coisa que você precise. É muito importante a gente identificar o que é que a gente quer de Deus também. A gente falou nisso hoje de manhã. Identificar a nossa necessidade. A gente está pedindo aquilo por quê? Por que eu quero isso, Senhor? Você tem que saber o que é que você quer na realidade. E Deus pode te dar qualquer coisa. Então, veja, quando foi ali aquela primeira puxada, ele puxou milhares de pessoas. Milhares de pessoas vieram observar aquela coisa que era uma obra, que ali ainda era uma coisa visível, que os homens se agradam dessas coisas, e ali realmente chama a atenção. E ali chamou a atenção. E Deus aí avançou com o irmão Branham, depois de tantos anos, ele começou agora, não precisava nem pegar mais na mão daquela pessoa. Mas Deus, pelo seu dom de vidência, quantos sabem que um profeta é um vidente? Vocês sabiam disso? Um profeta é um vidente, ele vê visões. E aquela visão que ele vê, não importa em que faixa do tempo ela se encontra. Pode ser no passado, pode ser no futuro. Se Deus permite a ele, através daquele dom, ele pode ver cenas reais. Quando ele vê ali, aquilo é uma cena real que ele está vendo. E ali ele pode declarar tudo que ele está vendo ali. O irmão Branham vivia num mundo, ele disse, nunca peça um dom desse. Você não sabe o que é viver com esse dom. Você já pensou? Você chegar num lugar e de repente você parar e sem saber se aquilo é uma visão ou se você está na realidade mesmo aqui no presente. Isso acontecia muitas vezes com o profeta. Ele disse, nunca peça um dom a Deus. Isso é difícil. Não é para todo mundo. Já pensou? Muitas pessoas poderiam até enlouquecer com uma coisa dessa. Você de repente olhar e não está naquela realidade que você está agora, já está em outra realidade. Seus olhos vendo outra realidade. Tinha que ser uma pessoa realmente nascida e preparada para suportar isso. E esse profeta veio com esse propósito. Deus o preparou e o trouxe à terra com aquele propósito. E ele poderia ver aquelas visões. Muitas vezes ele declarava, aquelas pessoas vinham com um problema. E se você teve um acidente de carro faz 25 anos, e isso aconteceu assim, assim, você voou assim, falou com o médico isso e isso. E aquilo ali era tudo verdade, e aquela pessoa sabia que estava na presença de Deus, e aí nascia fé no coração dela. Porque é necessário a fé para receber as bênçãos de Deus. E quando ela tinha fé naquilo ali, ela recebia a palavra. Mas todos esses dois dons que Deus deu ao profeta, foi porque teria um terceiro dom que seria ainda maior do que algo
de uma obra direta assim. Algo que Deus não nos deixaria aqui, irmãos, sem uma defesa contra o inimigo. Ele daria algo tão profundo e tão mais especial que mesmo não havendo a presença física deste profeta, esse dom funcionaria assim mesmo. Por isso que foi a terceira etapa do ministério desse profeta, ou chamada a terceira puxada, que foi o quê? Declarar a palavra falada aos filhos de Deus. Nessa terceira puxada, não pode vir outro tipo de animal aquático. Ele disse que na primeira puxada vinha peixe, às vezes um peixe pequeno, rãs, gias, aproximava tudo. Mas chegou a hora em que Deus disse, agora eu vou puxar, vou fazer uma peneira mais fina ainda. E só vai concluir essa puxada todos que são eleitos, porque eles são parte dessa palavra que eu vou mandar falar. Entende você? Porque é que algumas pessoas leem e só criticam, só zombam, desprezam a mensagem. Ah, eu não entendo isso é loucura. Porque a natureza dela não está combinando com aquilo ali. Mas a sua natureza combina com essa palavra que Deus falou. E é justamente essa combinação que há entre a sua natureza e a palavra de Deus que foi proferida na boca de Malaquias 4, que trouxe a terceira puxada. Essa combinação é que puxou você para aqui. Você está aqui hoje puxado por esse poder da terceira puxada, que é a palavra falada. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, esse mesmo poder que puxou você, você tem que amadurecer em tal ponto que você possa usar isso ao seu favor nas suas necessidades. Não dizer, quando o irmão Brana vier, eu vou receber isso que eu estou precisando. Não, porque na verdade, mesmo o profeta agindo, mas era aquela coluna de fogo que estava usando o corpo dele para fazer isso. E essa coluna de fogo, quando o profeta foi repousar um pouco de tempo, ela ainda continua a mesma obra. Porque nossa salvação é inteiramente vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos salva, Ele quem morreu por nós, Ele quem usou esse profeta e Ele é quem está vivo hoje, trazendo essa terceira puxada para nós. Ele está nos preparando e nos graduando, elevando a nossa maturidade para que a gente possa se aproveitar mais disto aí. Porque os problemas se multiplicam, irmãos. E isso já tem funcionado até muitas vezes no seu subconsciente e você nem percebe. Muitas coisas que acontecem é porque você sentiu algo e desejou aquilo. E aquilo era correto e Deus quem está respondendo a você aquilo. Amém? Devemos ver essas fases. Como eu disse, eu volto a dizer, se está passando por isso, veja que é necessário que a nossa vida esteja alinhada com a palavra de Deus. Nós lemos de manhã a mensagem A Fé Perfeita. Eu creio que foi no 63 que o irmão Brando disse, enquanto você faz coisas erradas, você mesmo, quando vai orar, veja, de onde parte a palavra falada? É do seu próprio coração, Deus inspirando você. O irmão Branda fala sobre aquela mulher, Sirofenícia, que chegou a Jesus e disse, querendo uma cura para a sua filha. E Jesus disse a ela, não é lícito tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. E irmão Brando disse que aquilo comprazeu o coração de Deus. E Jesus disse assim, por este dito, vá, sua filha já está curada. Veja, por este dito, por isso que você falou, ela quem falou a palavra certa. Jesus não precisou ir lá, orar por ela ou colocar a mão, e nem tampouco deu alguma palavra de lá para
aquela menina ser liberta. Ele disse, por esse dito, por isso que você falou, sua filha está lá curada agora. Estão entendendo isso? A irmã Hattie, da mesma maneira, quando o irmão Branham estava falando sobre os esquilos, o poder da palavra falada, ela disse, irmão Branham, isso é a pura verdade. Enquanto outros zombavam, ela disse, isso é a verdade, eu creio. E quando ela disse isso, aquilo ali foi que moveu a presença de Deus na vida dela, e Deus disse ao irmão Branham, diga a ela que ela peça o que ela quiser, e vai ser dado a ela. Você viu de onde partiu a palavra, a inspiração? De dentro da própria pessoa. É algo que vai acontecer em você, e você vai desejar corretamente, e Deus vai realizar isso para você. Por isso que enquanto você faz coisa errada, não pode vir essa inspiração boa, correta, para você pedir. Porque o irmão Branham diz que automaticamente você se identifica como um pecador ali e você não tem confiança em Deus. Aquilo vai ficar martelando na sua cabeça. Mas quando você alinhasse com a palavra, através desse culto racional, com força, o reino de Deus é tomado à força. Você sabe que aquilo é o correto a se fazer? Faça. Não deixe seu corpo dominar, seu desejo, seu cansaço dominar você. Aquilo que é certo, faça, e Deus vai se agradar disso. E quando você faz isso, você vai ter confiança em fechar os olhos e orar a Deus, pedir corretamente. Essa inspiração é que faz a gente pedir a coisa correta. Tiago já dizia lá, pedi e não recebeis porque pedi mal. Não sabe nem o que está pedindo. Não sabe nem qual a sua necessidade. Mas quando a gente corrige a nossa vida diante de Deus, e quando a gente fecha os olhos para pensar nas nossas necessidades, logo Deus vai dar uma inspiração a você, e você vai orar, e aquilo vai vir para você. Pelo poder de Deus, através da sua fé. Está entendendo isso, irmão? O irmão Branham disse, não fique esperando, ora o Robert, um grande homem, ou até eu mesmo vim aqui. Você pode crer. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Você pode crer e receber a necessidade que você precisa da parte de Deus. Somente diga a coisa certa. Diga a palavra sempre. Diga coisas boas. Isso vai começar a surgir instantaneamente na sua vida. Ou espontaneamente na sua vida. Porque algumas coisas há um tempo para acontecer. E é Deus provando a nossa paciência. Às vezes quando a gente pede algo, Deus dá um tempinho para ver a nossa paciência. Ele deu um tempinho de 25 anos para Abraão. Já pensou que tempinho? Para ver se a gente vai ficar ali até que aquilo aconteça? Então, devemos saber disso, que isso vai vir de dentro de nós mesmos. Por isso é necessário essa correção, esse alinhamento com a palavra que devemos fazer. Se ouvires diligentemente a minha voz e guardares os meus estatutos, serei um povo peculiar e especial para mim. Amém? Então veja, irmãos, essa terceira puxada foi a palavra revelada. Quantos sabem disso? Por isso que só puxaria, ainda viria algum no meio, porque lá quando Jesus começou a declarar os mistérios, ainda Judas ficou por aí, mas ele não foi até o final. Só os filhos de Deus conseguiram ir até o final. Então, quando houve a terceira puxada, muitos daqueles milhares que até tinham sido curados pela primeira e a segunda puxada, abandonaram aquilo ali. Vê você? É importante a cura e as coisas para o nosso corpo, e nós queremos. Mas o mais importante é a transformação da nossa alma. É o poder de Deus vir morar na gente que vai garantir até a transformação dos nossos corpos. Amém? E o Espírito Santo só entra através da palavra. Por quê? Porque Ele é a própria palavra. Amém? Se eu não amo a palavra, eu não estou amando a Deus. Se eu amo toda a palavra, eu amo a Deus. E Ele entrará em mim. Ou entra em mim. E aí você tem a garantia da vida eterna. De outra maneira,
Você não pode receber isso. Por isso que um cristão, ele suporta a palavra. Muitas vezes uma palavra de correção, mas ele suporta porque ele ama a Deus. E Deus é a palavra. Aquilo vai entrar nele. Então veja, o irmão Brana diz, na mensagem dos ungidos, não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tenha estado selada na palavra. Amém? Então, a terceira puxada do ministério do irmão Brana foi a abertura dos 7 selos. E é isso que puxou você. Quem puxou você foi a terceira puxada. Você está aqui puxado por ela. Como você está aqui? Porque cada vez que você lê essa mensagem, mesmo com tantos problemas acontecendo, tantas coisas, mas isso não deixa você sair de perto de Deus. Porque você sabe que aquilo é a verdade de Deus. Você está vindo pela essa revelação que está entrando no seu coração e que você não se solta dali de jeito algum. É Deus fazendo isso. Deus está puxando a nós para fazer a conclusão dessa obra. E a conclusão dessa obra é sair daqui no arrebatamento. E esse avivamento que foi pregado lá nos encontros está cada vez mais se aproximando. Mais os filhos de Deus desejando, eles estão amadurecendo e isso vai acontecer logo, logo. Isso está amadurecendo a cada dia, irmãos. Deus está aprofundando conosco para que a gente chegue a isso. Então veja, a terceira puxada tem a ver também com uma pregação ou um testemunho às almas que estão em prisão. Vamos falar um pouquinho disso para que a gente não fique confundido com a palavra, mas antes ela seja clareada aos nossos corações pelo Espírito de Deus através da palavra. E isso nos dará mais força, mais fortificados na fé. Então veja, nessa mensagem do COD, fizeram uma pergunta para o irmão Brana. Aonde estava o Espírito de Jesus nesses 3 dias que o seu corpo estava na tumba? Aonde estava o seu Espírito? Está vendo? Jesus começou a sua obra, trabalhou aqui na terra, fez tudo aquilo, e depois ele foi crucificado, e o seu corpo colocado naquela tumba, e a pergunta era, aonde estava o seu espírito? Enquanto o corpo dele estava na tumba. Então, o irmão Brana vem respondendo, falando muitas coisas boas aqui, mas eu vou, por causa do tempo, eu vou ler já a parte final, que é um resumo de tudo que ele falou antes. Ele diz assim, a pergunta é, crês tu que és? Não, perdoe-me. Onde estava o Espírito de Jesus os 3 dias que o seu corpo estava na tumba? Aí vem a resposta. 426. Ele disse, seu Espírito estava no inferno, nas regiões baixas. Ele ressuscitou. E vou acrescentar uma pequena declaração aqui, que talvez lhe ajude a vocês. A vocês muito. Quando ele ressuscitou, reticência. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele todavia, absolutamente, não havia terminado com a obra de redenção. Isso é verdade. Ele tinha que limpar toda coisa. O preço havia sido pago. Porém, esse horror do inferno, esse horror da tumba, e aqui, quando ele morreu, ele continuou. Entendeu, irmão? Quando ele morreu, ele continuou. Ele nunca cessou de obrar quando morreu. Ele seguiu pregando. Perdoe minha falta de modéstia. Talvez. Porém, ele nunca parou de obrar. Nunca cessou de obrar. Você nunca morrerá. Seu corpo talvez descanse por um tempo. Porém, Deus o ressuscitará. Ele prometeu que o faria.
Pois você pode morrer tanto como Deus pode morrer. Correto? Olhem, depois que ele morreu para os discípulos, porém ele estava dormindo. Isso era o que era. Eles o puseram a dormir. Igual como ele disse acerca de Lázaro. Eu irei despertá-lo. Deus tinha que despertar a ele. Olhe, ele desceu logo e continuou pregando. E pregou as almas que estavam ali em prisão. Foi ao inferno e tirou as chaves do diabo. Ascendeu e pregou outra vez no paraíso. E ressuscitou ao terceiro dia. Visitou os seus apóstolos por 40 dias. E ao fim dos 40 dias, ou do dia 40º, ele ascendeu, porque tudo estava sobre nós. As superstições e tudo demais. Ele cortou toda a superstição, toda a dúvida, e fez uma linha de oração na terra à glória, na sua ascensão. Ascendeu e se assentou à destra da sua majestade. Triunfante, o grande conquistador, absolutamente. A morte não poderia detê-lo, o inferno não poderia detê-lo, a terra não poderia detê-lo. Amém? Então vamos seguir aqui esta ordem, irmãos. Seguindo o mesmo tipo de Jesus. O irmão Branham está dizendo aqui que quando Jesus morreu, quando seu corpo estava repousando na tumba, ele não tinha terminado ainda seu ministério. Ele continuou pregando. Só que desta feita, ele pregou através da sua teofania, quando ele teve que descer as partes mais baixas no inferno. Quantos sabem que o paraíso, neste tempo, se localizava lá no inferno, nas regiões do inferno? Ali estava o paraíso. Por isso que a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Os nossos irmãos do passado estavam cativos lá, numa região do paraíso, mas porém, perto da região do inferno onde estavam. Então Jesus, quando foi, ele morreu aqui, o seu corpo físico, ficou a descansar na tumba, mas não parou o seu ministério. A morte de um profeta, diz o irmão Branham, não põe fim ao seu ministério. Eu quero que os irmãos entendam que sempre quem está obrando a salvação é o Espírito de Jesus Cristo. Vocês creem assim? Vocês creem que quando esse corpo do William Branham estava na terra, que nasceu com um propósito, ele recebeu o mesmo Espírito de Jesus Cristo nele? E que ele operou aqui com o mesmo Espírito através daquelas duas puxadas? E que também ele usou o profeta e pregou a terceira puxada? Então o profeta de Deus foi repousar também um pouquinho. Mas o Espírito de Deus deve continuar essa obra, irmãos. É isso que o irmão Branham está dizendo. Mesmo o corpo dele estando ali na tumba, ele ainda continuou pregando. Quantos sabem disso? Que Jesus continuou pregando. E ele foi pregar aquelas almas que estavam em prisão. Vê você? Vamos ler aqui na Bíblia. Onde nós lemos novamente para você ver isso. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Amém? Então aqui, irmão Branham diz que quando Jesus foi lá, ele não foi com o corpo. O seu corpo material, a sua habitação aqui deste mundo, ficou na tumba repousando, mas ele continuou o ministério. A sua terceira puxada, ele continuou pregando as almas que estavam em prisão. Então, irmãos, com o nosso tipo, depois de pregar as almas em prisão, ele fez o quê? Trouxe cativo o cativeiro. Trouxe os irmãos que estavam ali presos. Mesmo ali naquela região do inferno, eles estavam numa região parasíaca, mas estava ali. Mas Jesus levou o cativo o cativeiro e se colocou agora na 6ª dimensão. E o próximo passo, depois de pregar as almas em prisão, é a ressurreição. Ele ressuscitou depois que pregou as almas em prisão. Amém?
E quando ressuscitou, ainda passou um período de 40 dias visitando os seus apóstolos. Não era mais uma obra para o mundo. O mundo não viu aquilo. Uma hora ou outra eles apareciam para alguém. Mas não era uma coisa que ia fazer um grande movimento, que todo mundo ia ver aquilo. É os santos ressuscitados. Não é a coisa que, quando acontecer a ressurreição, irmão Brana, vai pregar lá nos Estados Unidos. Vai acontecer isso, todo mundo está vendo. Não, não é dessa maneira. Vai ser algo completamente escondido. O que vai acontecer nós não sabemos. O profeta não deixou nada. Então nós devemos parar aonde ele parou. Amém? Então sabemos que vai haver os 40 dias aqui na terra, sim. Depois que for pregado as almas em prisão, vier a ressurreição, 40 dias aqui sobre a terra. Porque é a ordem da palavra, do tipo. Então, mesmo a morte de um profeta, não põe fim ao seu ministério. O mesmo Espírito que estava neste profeta, agora está fazendo a terceira puxada. Muitas vezes eu parava, quando eu não entendia, quando Deus não tinha me mostrado essas coisas, eu dizia, como é a terceira puxada? Será que foi o Espírito de Cristo que desceu ao inferno de novo agora? Ou mesmo o Espírito do irmão Brana que desceu lá no inferno para pregar algumas almas em prisão? Mas aí ele vem com a mensagem, almas que estão em prisão agora. Almas que estão em prisão agora. Deus, quando ele era mais novo, tinha dado uma visão ao profeta. Ele tinha ido a uma caçada com um colega. E no meio da caçada houve um acidente e a arma disparou nas suas pernas. E ele foi socorrido e levado ao hospital, ainda jovem, 14 anos eu creio. E passou um momento difícil ali. E as suas pernas foram grandemente afetadas pelo tiro daquela espingarda. E teve um momento que ele estava na cama, ele disse que começou a dar uma hemorragia. E ele colocou a mão por debaixo e viu seu sangue indo embora. E ele entrou naquele estado de um profundo, uma coisa profunda acontecendo, como se ele estivesse caindo em algo profundo. Uma escuridão e uma coisa, um abismo sem fim. E ele gritava pelo seu papai, não estava ali, pela sua mamãe, não estava ali, por Deus, não estava ali. E ele afundando, e de repente ele começou a ver a face de algumas pessoas, umas mulheres com uma coisa verde aqui debaixo de seus olhos, e elas gemiam, e aquela coisa terrível, aquele barulho horrível. Ele disse, nunca deseje uma coisa dessa para alguém, de que vá no inferno. E ali ele sentiu aquilo, e de repente houve um clamor, uma oração. Ele disse que se Deus permitisse ele voltar, ele pregaria nos telhados, aonde fosse que Deus mandasse, ele pregaria a palavra. E Deus, pela sua graça, fez com que ele retornasse daquilo ali. Isso ele teve essa visão quando garotinho. E um certo dia, depois vocês leem essa mensagem aqui. Almas que estão em prisão agora. Leiam ela depois. Mas para resumir para nós nessa noite. Quando ele estava no shopping com a sua esposa, 40 anos, eu creio, depois daquilo ali. Então a esposa foi fazer algumas compras e ele ficou lá sentado na cadeira e de repente, subitamente, aquilo veio novamente. Aquela coisa tomou conta dele e ele começou a olhar e começou a ver umas mulheres subindo na escada e aquelas mulheres com a sua face bem pintada, aquilo verde e aquela barulheira, aquele urro. E ele se viu novamente naquela cena. Ele lembrou imediatamente daquilo. E ele ficou pasmado com aquilo e olhando sem entender o que era aquilo que estava acontecendo. E depois ele dá o testemunho. Nós vamos ler aqui a partezinha que ele dá. Ele diz assim: poderia ser essa visão. Este é o parágrafo 370 da mensagem Almas que estão em prisão agora. Poderia ser essa visão de quando eu era menininho ser a hora? Eles fazendo uma pergunta. É este o tempo quando daquelas pessoas de aparência abatida, melancólicas, do inferno, sendo criado bem aqui sobre a terra?
Vocês captaram isso, irmãos? O inferno sendo criado bem aqui sobre a terra. Será que é essa a hora? Então, ele está apontando para nós que o inferno subiria para essa dimensão. O inferno sendo criado bem aqui sobre a terra, Veja bem, 379. Eu imploro com todo o meu coração, porquanto vemos não somente alguém falando, mas a própria Escritura trazendo até esta hora. E nessa visão de um menininho, vendo aquelas pessoas naquela condição. E agora penso que o próprio inferno, a misericórdia tem sido riscado da terra. E agora o próprio inferno está aqui. E as pessoas, Senhor, estão nesta condição hedionda. Ó poderoso Deus, sobre esta igreja eleita, eu oro, Deus, que tu derrames as tuas bênçãos para que eles possam receber um ministério de testemunho, como aquele que Ló teve, como Noé teve, como Jesus teve, para os eternamente perdidos. Vê você onde ele colocou esse testemunho aos eternamente perdidos, irmãos? Está colocando sobre esta igreja eleita. Quando Jesus foi lá, ele mesmo pregou com a sua teofania as almas que estavam lá na quinta dimensão. Mas aqui o irmão Branco diz que o inferno está sendo formado aqui mesmo na terra. Os espíritos estão tomando as pessoas, elas estão nessa condição hedionda, nesse urro, nessa confusão toda. E ele ora para que essa igreja tenha um ministério de testemunho aos eternamente perdidos. Se houver ali que eles próprios estejam selados dentro do reino de Deus, mas dando testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Compreendem isto agora? Que a mensagem desse profeta está continuando. Essa coluna de fogo, esse Espírito de Cristo, a teofania de Cristo, está continuando sobre a terra e vai dar testemunho a essas almas que estão em prisão agora. Através de quem? Da sua vida. Porque a palavra falada tem que se manifestar em alguma pessoa para esse tempo. Amém? Quando Deus enviou Moisés com a sua palavra, com a sua revelação, lá naquele tempo, disse a Moisés para escrever numa tábua de pedra. Escreva numa tábua de pedra e mostre ao povo. O povo tem que ver a minha lei. Amém, irmãos? Só que quando esse profeta veio, da mesma qualidade de Moisés, subiu no monte, Deus apareceu a ele, trovões soaram. Ele disse, escreva agora essa palavra, não é em tábua de pedra e bota dentro de uma arca de ouro, não. Escreva essa palavra nas tábuas do coração dessa arca, dessa igreja que eu habitarei dentro dela. Eles serão essa pregação contra essa nação, contra este mundo incrédulo que tem rejeitado a Deus. A sua própria vida, irmãos, é a palavra, uma epístola viva, pregando a este mundo. Você está sendo a pregação da terceira puxada de William Branham. Se você receber essa palavra dentro de você. Vamos ver aqui na mensagem. O Desvelar de Deus, 279. Falando sobre os trovões. Nós já aprendemos que esses trovões são as revelações que João levou lá para trás. Mas que Deus tinha prometido que revelaria na voz do sétimo anjo. E ali, no monte de Tucson, se cumpriu o Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10, de 1 a 7, se cumpriu quando Cristo desceu numa nuvem, entregou os segredos desses 7 selos para esse profeta, que é a abertura da terceira puxada. Amém, irmãos? Então, quando entregou para ele, ele pregou aqueles 7 trovões, e esses 7 trovões, esta mensagem, essa revelação tem que entrar em pessoas, para ser epístolas vivas. Veja, ele disse assim, 277, a pessoa que conversava
O irmão Branham disse, e ele disse, bem, então, aqueles 7 trovões, o senhor veja, disse, não seriam aqueles 7 trovões soando? Não será aquilo uma revelação a ser dada a algum homem? Eu disse, não, senhor, isso estaria lhe acrescentando algo ou lhe tirando algo. Tem pessoas que acham, irmãos, que esses 7 trovões é algo completamente fora da Bíblia. É uma coisa extraordinária que Deus vai dar lá no final a algum homem. Irmão Branham disse, não, isso é acrescentar a Bíblia. O que falou os 7 trovões, irmão Branham disse, com certeza está aí já na palavra. É somente os cabos soltos. É aquilo que está debaixo desse selo que Deus abriu para nós. Então veja, 279, está tudo revelado ali dentro. E os 7 selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Veja, isso está ainda na palavra. Você veja, você não pode sair dessa palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus jamais deixará essa palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Ele sempre fará assim. Vós sois epístolas escritas, lidas de todos os homens. Amém, irmãos? Então você é uma pregação. De quem você é uma pregação? De Jesus Cristo através desse profeta que pregou essa mensagem para você. Por isso que quando sua vida está alinhada com ela, você está cumprindo essa parte. Sendo uma epístola viva, escrita, lidas por todos os homens. Ou vocês são, eu traduzo isso, viram ao contrário, desta maneira. Veja, simplesmente, viram ao contrário. Vocês são epístolas que têm sido escritas. Porque não pode lhe acrescentar nada. Que são lidas de todos os homens. A palavra manifesta de Deus, em outras palavras. Amém? Então, irmãos, eu oro para que essa igreja eleita tenha um ministério de testemunho. Esse avivamento que está amadurecendo para nós, ele só vai nascer no coração daqueles que creram nessa terceira puxada. Daqueles que creem nos mistérios de Deus. Porque esse mistério é o poder se formando dentro de você. Se você não crê em mistério algum, não busca, não quer, fica esperando para uma data futura, isso jamais vai acontecer com você. Mas se você sabe e vai sentindo isso, e Deus vai lhe revelando, e você desejando e clamando, Senhor, um avivamento hoje, é hoje que a gente quer o avivamento, isso de repente vai começar a acontecer, e vai ser grandes coisas que Deus vai fazer. Mas vai ser tarde demais para aqueles. Uns vai ser só um testemunho para eles. Um testemunho aos eternamente perdidos. A virginéssia, ela vai despertar nisso e vai querer isso, mas ela demorou a aceitar os mistérios. Então ela vai ter que entrar na tribulação. Mas mesmo assim ela vai entrar crendo nisso aqui. E vai morrer por isso. Pela palavra do Senhor. Entendem isso, irmãos? Então, o que está para acontecer é esse avivamento para trazer a ressurreição. A terceira puxada é uma pregação para os eternamente perdidos. Depois da pregação aos eternamente perdidos, qual é o próximo passo? A ressurreição e 40 dias sobre a terra. O que fazendo? Nós não sabemos. Mas que vai haver, vai. E depois o Espírito de Cristo vai ascender. E nós ascenderemos com ele. Para a ceia das bodas. Amém? E ali estaremos eternamente com o Senhor. Então, essa terceira puxada é a obra de continuação do Espírito de Cristo que esteve em Elias e agora está em porção dobrada sobre Eliseu, que representa a igreja. O profeta diz, a mensagem aonde eu penso que os pentecostais erraram. Ele fala isso, que a igreja é o Eliseu. Então, para confirmar melhor isso, vamos ler aqui, antes de encerrarmos, aqui na página 222 da Zera. Aqui no meio da página diz assim, quando Jesus foi embora,
ele disse aos seus discípulos para permanecerem até o Pentecoste, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava sobre ele voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Então aquele corpo chamado para fora, a igreja, estaria em seu lugar sobre a terra. Entenderam isso, irmãos? Nós temos o mesmo Cristo que veio lá, prometeu, vinha agora no nosso tempo. E quantos creem que ele veio e usou aqui o corpo de um profeta? Vocês creem que foi o mesmo Jesus que andou lá na Galiléia? Lá ele andou no seu próprio corpo, porque ele não podia usar ninguém. Ali, ninguém tinha sido ainda santificado para receber a plenitude daquele Espírito. Mas quando ele morreu, ele santificou as pessoas para que entrasse ali o Espírito dele. Então, ele prometeu voltar agora nos últimos tempos, trazendo essa mensagem revelada para nós. E ele voltou. O próprio Cristo, o mesmo Espírito de Cristo, voltou e andou aqui nesse homem chamado William Branham, que era um profeta de Deus. Mas o corpo de William Branham foi repousar. Mas o Espírito que usava William Branham, ele não repousa, ele está continuando a sua obra. E para ele continuar a sua obra, é o mesmo tipo. Quando ele foi, deixou seus discípulos, que encheria eles e que eles estariam no seu lugar sobre a terra. Entendem isso agora, irmãos? Então, a mensagem ou a morte de um profeta não põe fim ao seu ministério. O ministério continua, porque o ministério é da coluna de fogo. E ele agora está continuando através dessa noiva. É o que ele está chamando para nós crermos nisso. Para que isso possa acontecer, devemos crer na palavra completa. Há muitos dogmas, muitos pensamentos do homem que está bloqueando isso nas pessoas. Mas eu creio que o Espírito Santo está começando a revelar isso ao seu povo. Veja na página 148. Ele diz assim: os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo a sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Amém, irmãos? Então que nós não possamos criar nenhuma barreira de dúvida de que esse mesmo Espírito está querendo obrar através da nossa vida e quer trazer esse ministério de testemunho. Esse avivamento virá sobre nós e nos tirará dessa terra e será um testemunho contra aqueles que rejeitaram esta palavra que Deus enviou. Muitos aceitaram as duas puxadas, mas a terceira rejeitaram. E é justamente a terceira que vai fazer a transformação completa para nós. Amém? A terceira puxada é a teofania de Jesus Cristo, que esteve em William Branham e agora vai operar através da igreja até que venha esse ministério de testemunho, esse avivamento. Quantos sabem que é isso que a igreja está clamando? Um avivamento final. Sem esse avivamento, nós vamos ficar aqui morrendo, junto com todas as denominações. Mas com o avivamento de Deus, isso vai dar vida verdadeira para nós subirmos daqui no arrebatamento. Só esse avivamento que pode fazer isso por nós. E ele vem através de alinhar-se com a palavra de Deus, voltar à palavra original e crer nas promessas que Deus fez para nós agora nesse tempo. Nesse tempo específico, que ele operaria na sua noiva. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. Ele está cada vez mais, irmãos, nos aprofundando nessa palavra. Nos preparando para isso. Vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, Pai eterno, nós temos, meu Deus, lido da Tua palavra, mas também entendemos que só o Teu Espírito Santo pode encaixar esta palavra no coração de cada eleito, Pai.
que possamos, meu Deus, entendê-la profundamente e que esta revelação seja uma defesa contra todas as portas do inferno que virão contra nós. Esta revelação possa nos dar sustentabilidade, meu Deus, para seguirmos adiante, crendo em cada promessa que o Senhor fez para nós, Pai. Nós cremos que somos esse grupo eleito, o qual o Teu Espírito usará, meu Deus, para trazer este ministério de testemunho sobre esta terra. Queremos ser as Tuas epístolas vivas, Senhor, e com a nossa própria vida, ser uma pregação para este mundo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender essas coisas. Também, meu Deus, apresentamos nossas necessidades diante de Ti. Que o Teu poder curador, meu Deus, possa abençoar todos aqueles que estão passando momentos de enfermidade, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer a fé nos corações e que eles mesmos possam receber, meu Deus, pela sua própria fé, a sua cura e a sua necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, Pai, e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém.